partir de facto deste caso para podermos falar na generalidade da situação que se verifica em Portugal e mesmo noutros pontos do mundo. A ONU já disse que o buraco financeiro gerado pela corrupção atinge um valor astronómico. Devem ou não estas empresas, devem ou não as autarquias ter por sistema uma fiscalização acertada para evitar que se lancem suspeitas sobre contratos e outros negócios? Eu julgo que isso é pacífico e a resposta naturalmente é afirmativa. O que poderá espantar as pessoas é porque é que elas não existiam, essas auditorias, e sempre possível, de preferência, auditorias externas, para que, digamos assim, a independência deste tipo de instrumentos passe completamente incólume, digamos assim. Mas eu devo dizer-lhe que o que se está a passar no nosso país, de facto, no âmbito da corrupção e no âmbito da justiça, é profundamente preocupante e as pessoas, a opinião pública, quem nos ouve, cada vez está numa posição mais cética relativamente à vontade política dos legisladores, em atuar do ponto de vista legislativo para encontrar os meios e os recursos que permitam combater eficazmente o chamado crime da corrupção, o enriquecimento ilícito, e, simultaneamente, a falta de vontade política e, portanto, naturalmente caindo naquilo que é a descrença e a dúvida. Quando fala nos legisladores, o Código de Processo Penal e o Código Penal impedem este combate à corrupção? Eu julgo que é claro que não há meios legais suficientes para combater, em termos de sofisticação, muito do crime de corrupção e do crime ilícito que existe no nosso país. E aquilo que se passou na última legislatura faz-me lembrar rapidamente um aforismo popular que é muita parra e pouca uva. Isto é, toda a gente dizia que era preciso mudar as leis. Toda a gente dizia, forte e feio, que não é possível continuar tudo na mesma. E acabou-se por ter, de facto, uma alteração legislativa absolutamente mínima e ineficiente e que não alterou rigorosamente nada. Responsabilidade, Partido Socialista, maioria absoluta. E por isso é que nós não anunciamos. Nós, nestas duas segundas-feiras, há 8 dias, e hoje apresentamos já 2 projetos para contribuir para esse debate. O primeiro, há 8 dias, o projeto de lei 2511, até já tem número, para promover o combate ao enriquecimento ilícito, fazendo com que cidadãos que no exercício de cargos públicos, onde se metem também as empresas públicas, que são objeto de declaração obrigatória ao Tribunal Constitucional da origem dos seus rendimentos e do seu património, sempre que haja uma diferença entre aquilo que está declarado e é obrigatório legalmente e aquilo que é de facto o seu rendimento, ele prove a sua proveniência. Eu creio que isto é lapidar e não nos venham com a invocação da inversão do ónus da prova, com questões constitucionais em matéria que todos os especialistas dizem que têm um suporte legal para avançar, só não avançou porque, enfim, há bloqueios. Esta semana, hoje, avançamos com um projeto de lei, ainda não tem número, de alterações ao Código Penal, que ataca 3 questões. Primeiro, da prisão preventiva, voltando a permitir a prisão preventiva para crimes com moldura penal superior a 3 anos e não para 5 anos, como tinha sido promovido por uma alteração, uma malfeitoria no Código Penal na anterior legislatura. Depois, no segredo de justiça, impedindo, ou melhor, se quiser ao contrário, promovendo o prolongamento de prazos de vigência do segredo de justiça para crimes, lá está, ou para indícios de crime, ou para investigações de natureza, de crimes e potenciais crimes de natureza económica e financeira, para permitir, dada a complexidade normalmente existente neste tipo de crimes, prolongar o segredo de justiça e, portanto, salvaguardar, no fundo, a investigação, que é isso que se pretende, para que ela não caia em saco roto, nem no conhecimento do mundo. E, finalmente, uma outra medida que é de permitir a detenção enfim, aqui não é propriamente um crime de corrupção, mas importa dizê-lo, porque importa também à opinião pública, permitir a detenção de indivíduos
que são detidos, são suspeitos em flagrante delito de determinados crimes, com conhecimento de que esses indivíduos têm, se saírem, se não forem detidos, a enorme possibilidade de repetir o mesmo tipo de crime imediatamente a seguir. Portanto, permitindo a detenção nestas circunstâncias. São 3 alterações que nós propomos no Código de Processo Penal, em conjugação com aquele projeto que há 8 dias apresentamos de enriquecimento ilícito. Eu queria era que todos os partidos apresentassem as suas propostas, porque fartos de anunciar a apresentação de projetos, estamos nós. O que importa é passar aos factos e aos finalmente. Vamos deixar dar... Para o seguinte, eu estou de acordo que há um problema de meios humanos e de meios orçamentais, para evitar, por exemplo, os inspectores da Polícia Judiciária paguem a gasolina dos seus próprios carros, como todos sabemos que aconteceu no passado recente. Quando os têm. Agora, quando os têm. Quando há carro. Quando há carro. Mas o problema não pode ser limitado, e este é um meio importante, instrumentos e meios orçamentais, há também um problema de legislação. E não vamos escamotear esta questão. Exatamente. Repare, nós subscrevemos há relativamente pouco tempo uma convenção das Nações Unidas sobre o combate à corrupção e ao enriquecimento ilícito. E isto ainda não está vertido para a legislação portuguesa. Então, estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma tipificação, uma transposição de um crime para o qual nós temos um projeto que não é ao contrário do que aqui foi dito. Pela inversão, não inverte o ónus da prova, ao contrário do que aqui foi dito, mas de facto clarifica, dito pelo José Léo. Rapidamente, Anónio Novo. Portanto, que é uma base... Não, Magalhães, não. Não, estou esclarecido. Porque eu depois ia dizer o seguinte, portanto, que naturalmente é um projeto que nós avançamos e que tipifica esse crime. Quanto à vontade política, eu subscrevo em termos académicos, que todos estaremos interessados e oxalá estejamos. Mas o problema, Nuno Magalhães, é que eu estou farto, e as pessoas que nos ouvem estão fartas de nos ouvir a falar sobre isto, e veja qual é, espremendo o saco, o que deu esta enorme discussão na anterior legislatura. Mas é justamente para que isso não podemos repetir a cena. É que, se repetirmos o mesmo processo com resultados idênticos, caímos no descrédito. E por isso eu não posso estar de acordo com esta simplificação do termo. Eu queria interromper. O corruptor é uma empresa privada. Potencialmente. Relativamente ao programa do Governo, de facto, por mais estratégia de vitimização que o Governo, e especialmente o engenheiro José Sócrates, comece a lançar na sua atitude perante as oposições e perante o país, prevendo... Eu aliás digo... O debate do Governo, para mim, foi uma coisa absolutamente estranha. Eu já assisti a vários debates do programa do Governo e nunca tinha olhado para a bancada do Governo e percebido que ali estava, começar a ter dúvidas. Quem é que aqui está? Está o novo Governo ou está uma espécie de comissão eleitoral do PS para eleições antecipadas? E confesso que ao fim de 2 dias de debate, pela estratégia de tentativa de acusar as oposições, das ineficiências que o próprio Governo vai demonstrar pela incapacidade que tem de levar à prática um programa que é o programa do Partido Socialista, que foi apresentado em campanha eleitoral com vista a uma maioria absoluta, mas que de facto não teve uma maioria relativa. Eu, perante esta atitude, creio que aquilo é mais uma comissão eleitoral de preparação de eleições antecipadas. Quanto ao programa, o programa é o programa do Governo do Partido Socialista. Isto é um programa de continuidade, um programa em que se mantêm as mesmas políticas que apontam para a manutenção de injustiças na área laboral, Código de Trabalho, de injustiças na área fiscal, já aqui referimos algumas a propósito do combate à corrupção, de injustiças sobretudo ao nível da distribuição da riqueza produzida no nosso país, que está cada vez mais mal distribuída. E, portanto, é uma linha de continuidade que vai criar a mesma instabilidade social que o anterior governo, com estabilidade política, criou durante 4 anos e meio na sociedade portuguesa.